bom dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, encontrar os amigos e falar de coisas que nos tocam e que a gente vive um pouco em função dessas questões. Eu vou ser breve, visto que o interesse aqui é privilegiar a conversa, eu vou ser bem descontínuo. Eu vou dar alguns tópicos do que me interessa aqui, colocar algumas questões que me interessam e aí a gente continua. Então, eu vou falar, a primeira coisa é a questão da minha observação. Como professor, como pessoa que vive o cotidiano, o dia a dia, o que a gente nota é a escassez do tempo, o estresse cada vez mais crescente e uma dificuldade muito grande de lidar com isso tudo. Aí você observa ao seu redor, você percebe que algumas escolas já estão trabalhando com as crianças no sentido de ensinar as crianças a aprenderem meditação, né? Técnicas de procurar encontrar, reequilibrar, para que a pessoa tenha melhor produtividade, seja mais feliz e se livre de alguns incômodos que o estresse traz. Temos um professor especialista aqui, depois ele pode falar o que o estresse pode causar, esfrangalhar a vida de uma pessoa, não é? Então, essa é a minha primeira questão. Puxa, é interessante. Aí, no design na arte, eu fico pensando assim, puxa, qual seria, né, o impacto dessas questões para alguém que está trabalhando com arte, com design, não é? E já vou falar onde que isso me toca aqui na questão do design. Então, a primeira coisa que me ocorreu puxa, essas questões que começam a surgir de maneira cada vez mais frequente, o que me preocupou como estão cada vez mais presentes essas questões que envolvem emoção no dia a dia da gente. Né? Emoção e memória são dois aspectos extremamente conectados, porque até onde eu aprendi, nas minhas leituras parcas em neurociências, é que os processos emocionais, eles são tags para a memória. Né? Você lembra daquilo que te toca profundamente emocionalmente. Então, aí no design, você vê muito essa questão do design de experiência. Né? O que me faz pensar, algo que a Fabiana estava falando agora, que o problema dela é o problema da experiência. Uma imagem, qualquer estímulo que eu tenha no meu processo interativo no mundo, isso evoca julgamentos cognitivos, processos emocionais, e vão me fazer lembrar ou não, positivamente ou negativamente, de alguma coisa. Então, está muito presente no dia a dia da gente, e isso começa a aparecer de uma maneira tão intensa que, mais ainda, antes de entrar na segunda parte, a ideia de que eu tenho visto alguns dispositivos, processos interativos, que vão lidar com o que eles chamam de tecnologias do êxtase. Alguém já tinha ouvido falar de tecnologias estáticas? Êxtase, para mim, é um estado, é um nível de experiência, uma experiência muito intensa, estática, né? Com todos os impactos que não vai dar tempo de falar aqui agora, poderemos falar depois na conversa. Então, esse é um aspecto que eu queria falar. O que eu tenho observado? O que eu encontrei por aí? Eu encontrei, por exemplo, no livro em outros lugares, mas no livro do Janete, que eu não estou com o nome do livro aqui. Aliás, desculpem, não preparei a minha apresentação, não deu tempo, mas eu vou entregar depois. O livro do Janete, ele fala de uma revolução anticopernicana. Todo mundo sabe, ou deve lembrar, em algum momento, que esses Galileu, Newton, são assim, os astros da racionalidade. Né? Deram início a um processo que outros autores que eu estou lendo aqui também vão falar, que começam lá no século XVI. Né? E que esses processos foram muito importantes, trouxeram a gente até aqui numa tremenda revolução tecnológica. Acho que a gente deve muito, grosseiramente, a esse método científico de desenvolvimento tecnológico e científico que a gente inaugura com esses personagens. Mas eles falam algumas coisas muito interessantes que eu queria ler. Ele fala assim, o projeto moderno exigiu o controle da natureza que, por consequência, precisava a natureza
precisava ser considerada morta, uma vez que aquilo que está morto não resiste à manipulação ou controle. Não obstante o projeto moderno ter permitido um grande conjunto de avanços técnicos, levar a comportamentos perniciosos, como individualismo, e aí tem uma série deles aqui, que eu acho que todos são derivados do individualismo, que seria o antropocentrismo, o nacionalismo, consumismo, militarismo, nacionalismo, já falei? Então, qual que é a minha pergunta, já terminando? A minha pergunta é a seguinte, se a gente está vendo, e aí eu falei de revolução anticopernicana, e a questão do individualismo é uma questão de self, uma área do cérebro que processa o self, e aí eu fico até com vergonha de falar na frente de um professor de neurociências, mas tudo bem, vou falar minhas besteiras aqui, tá? São sinceras. Foi ler direitinho para ver se eu estou falando besteira. É até legal que você está aqui, porque a gente pode refinar essas ideias. Uma área importante do cérebro que processa o self e a racionalidade é o córtex pré-frontal, né? E aí, lendo e estudando, por exemplo, o Mihaly, que vai falar de hipofrontalidade e a noção de flow. E o flow é considerado um estado alterado da consciência. Então, está me parecendo que a experiência e a emoção, e todo esse processo, inclusive, que ele descreve lá, quando ele apresenta a ideia de flow, deveriam estar subjacentes a uma ideia dessa revolução anticopernicana que deveria baixar o nível hiperexcitado desse córtex pré-frontal. E que, provavelmente, essas experiências que se fazem nas escolas, ou essas experiências que eu tenho visto agora interativas com aplicativos que vão lidar com a capacidade de você controlar estresse e ansiedade, poderiam sim estar presentes nessa ideia de que a arte, design, educação são mesmo transformadoras do mundo, como foram, né? A gente está vendo aqui, ideias mudaram a cara da humanidade, mas são séculos e séculos de tradição. A gente dificilmente reconhece quando um processo inconsciente está nos determinando o comportamento. Muito das nossas indagações ficariam muito mais, e aqui uma wild hipótese, né? Será que, se a gente voltar a reequilibrar esse sistema cognitivo hiperestimulado para a racionalidade, trazendo essas questões, e trazendo essas questões para mim significa valorizando o papel das emoções e nesse processo, de alguma maneira, reequilibrar uma sociedade que hoje, eu estou falando de um documentário que vai ser lançado agora, nos próximos dias em maio, chama-se Crazy Wild. Não, desculpa. Wild sou eu. Crazy Wise, que é muito bacana e que fala muito desse problema contemporâneo, que me parece, talvez, essas mazelas que esses autores que estão falando de pós-modernidade aqui, eles falam que são as mazelas do modernismo. Eu acho, aqui eu faço a última pergunta, seriam as mazelas do modernismo resultantes da hiperatividade do córtex pré-frontal? Será que a gente pode repensar, tanto no design, quanto na arte, quanto na educação, e buscar caminhos para uma equalização, não para uma supressão da racionalidade, mas para uma equalização em que consciência e o inconsciente possam interagir na medida em que, durante a modernidade, esse inconsciente foi suprimido, foi ignorado, jogado para baixo do tapete?